Soller, eu sou biólogo da Valec de Construções de Engenharia de Ferrovias S.A. A Valec é uma estatal federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura e tem por objetivo, entre outros, o planejamento, licenciamento e execução das ferrovias federais. A Valec já entregou a iniciativa privada em operação, a Ferrovia Norte-Sul, dos municípios de Açailândia, no Maranhão, até Anápolis, no estado de Goiás, e com 95% das obras prontas, entregou a iniciativa privada o trecho entre Ouro Verde, de Goiás, e Estrela do Oeste, em São Paulo. Atualmente, a Valec executa as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, entre os municípios baianos de Ilhéus e Barreiras. E a mais nova conquista da Valec foi a obtenção da licença de instalação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, entre os municípios de Mara Rosa, Goiás, e Água Boa, no Mato Grosso. Eu gostaria de iniciar a palestra com um agradecimento à equipe do CIBIV pelo convite, pela oportunidade de divulgar o trabalho que nós estamos fazendo. A equipe da SUGAT, da Valec, que trabalhou arduamente na obtenção dessa licença de instalação, em especial a equipe biótica, composta pelos biólogos André Ramos, Natan Sarmento e Natália Bittencourt. Sem esquecer do Ednardo Rocha, que é o nosso analista de geoprocessamento, que também ralou muito com a gente para poder obter essa licença de instalação desse novo empreendimento. Eu vou tratar aqui na palestra sobre os aspectos ambientais desde a época do planejamento da ferrovia, ou seja, antes da licença prévia e análises posteriores para a obtenção da licença de instalação. É um processo longo, demorado, custoso, mas que teve agora o seu reconhecimento da emissão da LI. Eu vou usar como base um artigo da Fernanda Teixeira, que saiu no Fauna News, se perguntando se nós sabemos qual o impacto sobre a fauna mitigada. Em um esquema feito pela Fernanda, pela Larissa Gonçalves e pela Simone Teixeira, elas abrem os 3 tipos de mecanismo de impacto sobre a fauna que é possível identificar em uma ferrovia. A mortalidade direta, através dos atropelamentos, redução de conectividade, pelo efeito barreira dos aterros, estruturas da via, por aí vai, e a degradação do hábitat, também pela supressão de áreas de hábitat, pelo impacto da obra, pelo impacto da operação, e por aí vai. A pergunta é, qual é a solução para esses problemas? Quando nós estamos pensando em termos de ferrovia nova, ou projeto Greenfield, nós sabemos que nós vamos gerar esse tipo de problema, e muitos nos perguntam quais são as soluções para eles. A verdade é que não existe solução. Tendo consciência dos problemas a serem enfrentados, nós trabalhamos no sentido, primeiro, de evitar que eles ocorram. Depois, o que nós não conseguimos evitá-los, nós partimos para a minimização do impacto. E, por último, a compensação. Para cada uma dessas fases, nós temos outros mecanismos de controle e mecanismos de atuação. Nessa palestra em específico, eu vou tratar apenas da parte de evitação e minimização dos impactos, pois a compensação geralmente no Brasil é feita através de compensação financeira, prevista em legislação ambiental, e a compensação de
replantio, enfim, recuperação de áreas degradadas, que é a fase que nós estamos trabalhando hoje na Ferrovia Norte-Sul, de Porto Nacional até Estrela do Oeste, em São Paulo, onde nós estamos com um contrato de 4 milhões de mudas em execução, visando justamente a compensação, parte da compensação ambiental e sobre as áreas desmatadas. E quem é que controla essas fases de evitação, minimização e compensação dos impactos sobre a fauna e implantação de uma ferrovia? É o licenciamento ambiental. Tá? No Brasil, nós temos a estrutura de licenciamento ambiental. As ferrovias da Valec são todas licenciadas pelo IBAMA, já que elas atuam em mais de um... Nós impactamos mais de 2 estados, além de passar por água, rios, divisa de estados, e por aí vai. Tá. Então, quem é que vai calibrar qual o impacto será evitado, minimizado e compensado? É todo o processo de licenciamento ambiental. Basicamente, eu vou apresentar para vocês aqui todas as fases. E lembrando que por trás da Valec há toda a estrutura dos órgãos ambientais de controle. Um breve histórico do licenciamento da FICO. A FICO ela foi colocada em lei em 2008, através da Lei 11.772, que definiu os municípios por onde ela passaria. Já em 2008, foi iniciado o processo do EIA-RIMA para implantação do trecho, então, de Uruaçu, em Goiás, até Vilhena, em Rondônia. E esse processo esse EIA-RIMA entrou em dormência. Esse EIA-RIMA é um documento completo, com levantamento de fauna, levantamento de flora, alguma coisa de socioeconômica da região. Depois do EIA-RIMA, foi elaborado o EVTEA, que oficialmente não faz parte do licenciamento ambiental pelo sistema, mas nós acabamos utilizando. Até que em 2014, nós obtivemos a licença prévia 493, onde nós recebemos as instruções para execução de projeto, algumas limitações impostas pelo órgão de controle, a fim de obter a licença de instalação. Essa licença de instalação ela foi assinada em 29 de nove de 2020, ou seja, uma licença recente, contemplando todas as melhorias que nós já tivemos das outras ferrovias. Ela realmente ela teve um ganho de preocupação em relação ao meio ambiente, em relação às nossas licenças passadas. Isso ficou nítido para todo mundo. E, enfim, a nova linha base do licenciamento federal no Brasil de empreendimentos lineares, principalmente para ferrovia e rodovia. Voltando ao esquema do artigo, nós da Valec entendemos que o único jeito de você evitar o impacto de uma ferrovia, na instalação de uma ferrovia, é na definição do traçado. Ou seja, quando nós evitamos áreas florestadas, nós evitamos unidades de conservação, terra indígena, áreas sensíveis já reconhecidas, e por aí vai, você simplesmente libera a área do impacto, só que você não acaba com o impacto na região inteira, você vai ter que transferir a região de lugar. Então, através de, enfim, diversos tipos de análise, nós
definimos o melhor traçado em termos de engenharia, os traçados possíveis em termos de engenharia, e iniciamos as tratativas ambientais em cima dele, para ver o que pode ou não ser melhorado, e realmente onde que há necessidade dos pontos que há necessidade de anulação completa do impacto, que é no caso teria que modificar o eixo para tirar a ferrovia dali. Então, o nosso mecanismo de evitar impacto é a definição do traçado. Bom, eu vou entrar na definição do traçado, que houve um histórico, tá? Ele começou no EIA-RIMA, onde que já houve a preocupação ambiental, já era nítida em evitar unidade de conservação, terra indígena, inclusive fragmentos florestais. Esse traçado do EIA-RIMA ele foi feito através do sensoriamento remoto. Houve uma revisão por imageamento aeroespacial dele em 2010, 2012, onde que houve a primeira retificação de traçado para a emissão da LP. Lembrando que para a LP você manda o projeto, aliás, o traçado, e dali vai sair o projeto básico para poder obter a LI. Após a obtenção da LP, a Valec, através de novas análises realizadas, notou a possibilidade de grandes melhorias, tá, naquele traçado, então, 2010-2012, onde que nós retificamos novamente o traçado na versão 2018 e a versão final que foi licenciada agora em 2020. Aqui é um resumo de como foram obtidos os traçados. O traçado 1, que é a etapa de Veteia e EIA-RIMA, foi modelado a partir de modelos digitais de elevação do terreno, a partir de imagens de satélite. E cruzando essas imagens com as especificações de projetos geométricos, está aí na tela para vocês verem, da Valec. Essas normas são disponíveis no site da empresa, levando em conta outros aspectos de viabilidade técnica e econômica ambiental, ou seja, evitando grandes UCs, passando por áreas onde que há necessidade de ter pátios de carregamento. Então, tudo isso é levado em consideração no projeto. Não é somente o critério de engenharia, nem somente o critério ambiental. Cada área tem o seu peso. E, desse cálculo todo, nós tentamos tirar uma média para chegarmos num denominador comum de todas as áreas. Os estudos para a elaboração do projeto da ferrovia, realizados em 2010 e 2012, ele teve sua escala reduzida e nessa primeira revisão do traçado ele já veio de 915 quilômetros. Nessa fase não foi especificado o número de pontes. Ponte, que para o pessoal de ecologia de estradas é algo importantíssimo, porque preserva em grande parte as APPs e onde basicamente nós temos a maior movimentação dos animais transitando livremente sob o eixo da ferrovia. Então o traçado, na primeira revisão, ele caiu de 915 para 887 quilômetros e foram previstos 64 pontos ferroviários. Lembrando que esse traçado de 887 quilômetros é de Goiás até Rondônia. O trecho licenciado da FICO, a licença de instalação, ele é de Goiás até o início do Mato Grosso, em Água Boa, e tem aproximadamente 383 quilômetros. Então, um pouco mais de um terço da ferrovia total. Esse aí foi o primeiro mapa elaborado do traçado do EIA-RIMA de 2008, onde que ele já mostra os fragmentos florestais.
O EIA-RIMA pode ser obtido no site da Valec, através do link abaixo. E o interessante é que já em 2008, na elaboração do primeiro traçado, através das cartas, das imagens de estado de satélite, esse mapa ele já apresenta os principais fragmentos florestais a serem evitados. Ou seja, desde o início do projeto da FICO, já houve a preocupação em evitar grandes áreas desmatadas, o que veio a facilitar muito o nosso serviço a posteriori, porque, enfim, para a área ambiental isso é muito importante. Tá? Então, cada círculo verde desse do mapa são os principais fragmentos da região, onde que houve a preocupação em analisar o impacto do eixo com o fragmento. A primeira linha, a banda mais larga, aqui é a área de influência da ferrovia, salvo engano, de 2 km, e aqui é a faixa de domínio de 80 metros, tá? Com o eixo ao centro. E aqui nós temos basicamente a parte o começo do mapa em Goiás, finalizando o município de Água Boa, no Mato Grosso, que é a parte licenciada até hoje. Tá? E o mapa completo, ele vai até Vilhena, em Rondônia. Bom, depois disso, depois daquele mapa executado, primeiro projeto, em cima dele foi feita a elaboração do projeto 2010-2012, e nós obtivemos a licença prévia, onde que nela já constam algumas condicionantes, justamente a respeito de identificação de corredores ecológicos, corredores de remanescente vegetação nativa, e, enfim, já se mostrou uma preocupação extra com a parte de fauna, a parte biótica, no sentido de tentar manter e preservar a conexão oferecida aos indivíduos oferecidos pelos fragmentos. Tá? Então ele já cobrou um mapa em melhor escala e a identificação dos corredores remanescentes da área de influência direta da ferrovia. Já e com a descrição da importância desses fragmentos dos corredores para os grupos de fauna locais. Depois, feito isso, houve a revisão já em paralelo, após a licença, a Valec executou a segunda revisão do traçado, onde que deslocou a ferrovia, o início da ferrovia, para o município de Campinorte, em Goiás, colocando a ferrovia entre Campinorte e Água Boa, no Mato Grosso. Depois houve uma retificação desse traçado, mas foi algo muito simples, onde apenas tirou o início da ferrovia de Campinorte para Mara Rosa. E esse traçado, novamente, ele trouxe o traçado de 887,8 km para 887,476 km e excluiu uma ponte. Ou seja, evitou a intervenção em um corpo hídrico. Já pensando no sentido de se evitar os impactos citados pelas autoras. O estudo elaborado a partir da solicitação do IBAMA na LP, dos corredores ecológicos, foi um estudo de grande vulto em termos de SIG. O pessoal do geoprocessamento trabalhou demais e trabalhou de uma forma excelente. Eu fiz questão de colocar a metodologia de mapeamento, onde que eles foram trabalhando com camadas e camadas, dando peso para cada camada, tirando índices dos diversos estratos, até para se chegar no aproveitamento máximo possível de otimização do traçado, de novo, respeitando os critérios de engenharia, os critérios sócio e por aí vai. Tá, mas foi um trabalho realmente
digno de nota, o pessoal está de parabéns. Sem eles, eu acho que nem em campo nós conseguiríamos um aproveitamento tão grande em termos ambientais para o traçado da ferrovia. Por fim, esse é o mapa é o último mapa que foi feito dos fragmentos florestais. Vocês já podem ver que apresenta um detalhamento muito maior. Isso é importantíssimo, novamente, para se evitar impacto. E aí fica claro a ânsia da Valec por fazer um trabalho otimizado, elaborar um traçado otimizado, onde desde o início há o pensamento da minimização de intervenção em áreas verdes, áreas permanecentes. A intervenção acaba sendo executada de alguma forma em um fragmento ou outro, mas houve a preocupação em manter as conexões e principalmente em se evitar. Eu faço questão de ressaltar isso, porque depois que a ferrovia está instalada, é muito simples a pessoa olhar e apontar que nós fizemos uma intervenção em um fragmento ou outro de maior porte. Só que por trás dessa intervenção houve toda uma preocupação em preservar outros. Então, assim, infelizmente aquele foi o atingido, mas a equipe de meio ambiente da Valec e a empresa como um todo, com o apoio inclusive do Ministério, está trabalhando nesse sentido de minimizar ao máximo esses impactos já na época de traçado, que é realmente onde nós acreditamos e vamos resolver os problemas apresentados pelas autoras. Esse é um mapa muito legal que eu acho, que são a comparação dos 3 traçados. Tá? Então você vê que, na verdade, tiveram algumas alterações importantes, como na região de Goiás. O traçado vermelho, que é o projeto o original do IARIMA, ele foi alterado, enfim, ele passava perto de algumas minerações e outros empreendimentos do gênero. E a elaboração do traçado 2018, mais uma vez, veio otimizar a minimização dos impactos e eventuais danos causados pela ferrovia ou de outros para cima da ferrovia também. Tá? Então esse é o traçado comparativo. Claramente dá para se ver uma variação entre o traçado do IARIMA em vermelho e o traçado 2018, que foi o licenciado, em verde. Houve um estudo da Valec para poder embasar essa última revisão, onde foram analisados 17 parâmetros dos 3 traçados, da grande parte do trabalho feito através de geoprocessamento também. Mais uma vez, minha ressalva às equipes de geoprocessamento da Valec. E eu selecionei aqui os pontos do relatório que analisavam o meio biótico. Tá? Essa lista ela continua, tem a parte de sócio, tem a parte meio físico, parte de engenharia e por aí vai. E o que o pessoal fez foi mensurar cada um desses itens, transformar isso numa matriz para ver qual que realmente era o traçado com melhor otimização em termos de aspectos econômicos, financeiros, engenharia e parte ambiental. Tá? Então, tudo foi levado em consideração. Então, para a PP, nós tivemos a porcentagem da área da faixa de domínio que o traçado pode intervir na PP. Lembrando que uma ferrovia desse nível, ela é uma obra de caráter social, então a intervenção em APP é legalizada, tá? ela está numa das exceções, pela importância da obra para a sociedade em geral.
Então, reserva legal, também a porcentagem da área de faixa de domínio que houve a intervenção dos três traçados, fragmentos florestais de um modo geral, cavidades naturais subterrâneas, as distâncias que essas cavidades estão dos eixos, tá? Unidade de conservação, cavidade natural subterrânea, as conhecidas e as de áreas com potencial ocorrência. Para que é isso? Para você não passar uma ferrovia em um lugar e depois descobrir que ali tinha caverna. Como o pessoal da GEL já entende mais ou menos onde pode ter as áreas prioritárias com potencial de ocorrência, já busca-se evitar essas áreas para não ter problemas com licenciamento ambiental, ter que alterar traçado com obra em execução e por aí vai. E área prioritária para biodiversidade, de acordo com as definições do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Então, esses parâmetros, 7 parâmetros, foram analisados, entre outros, onde que havia uma parte de caráter biótico. Houve também uma grande preocupação em se evitar áreas indígenas, áreas de quilombolas. Enfim, a ideia da Valec foi construir realmente uma ferrovia onde que desse o menos de impacto negativo possível sobre regiões, sobre áreas pré-estabelecidas, como áreas indígenas demarcadas, e como eu já citei, como já foram citadas. Tá. Vamos continuar. Aqui é um exemplo da avaliação do item anterior. E esse mapa exatamente ele mostra o critério de fragmentos ambientais, fragmentos florestais interceptados. Onde que você pode ver a contagem digital feita, onde que a área verde é fragmento e a área amarela, pastagem ou agricultura. Tá? Todos os traçados foram elaborados através dessa análise de todos os traçados, foi elaborada através desses parâmetros. E se chegou à tabela final, onde que foi dado peso para cada área, para cada rolo. A tabela final do estudo, da comparação dos três traçados, foi essa aí, tabela 17 do material, e onde que o objetivo era se chegar no menor traçado, na menor pontuação possível. Essa escala para cada item variava de 8 até 10. Daí, aqui fica claro para a gente que o traçado 3, a última revisão feita em 2018, aqui realmente ofereceu menor pontuação, logo dos 3 já foi o projeto com melhor otimização. Aí você consegue ver todos os parâmetros analisados. E o que é importante aqui, nós conseguimos estabelecer um critério realmente de avaliação desses traçados, lembrando que o primeiro traçado ele já teve essa preocupação ambiental, tá, em desviar. Então não houve uma forçação de barra em cima. Você joga um traçado em cima de área indígena, você joga outro traçado em área de caverna e força a execução de um terceiro traçado, que é o que eu aprendi há muito tempo atrás, como eram feitas as obras antes. Aqui são 3 traçados limpos, e essa metodologia, ela foi uma grande conquista da Valec em termos da FICO, e como eu disse antes, vai virar linha de base para todos os demais empreendimentos futuros do Brasil, porque nós passamos via IBAMA, o IBAMA com certeza absorveu isso e vai cobrar isso dos outros órgãos também, órgãos, empresas e por aí vai. Ou seja, são 3 traçados com capacidade de execução e que foi sendo otimizado com o tempo. E essa tabela é a prova final que nós chegamos no traçado mais otimizado que nós conseguimos.
Por fim, esse é o meu grande orgulho, eu vou apresentar para vocês, o primeiro, que esse é o traçado de 2018, plotado sobre as imagens de satélite. Ou seja, aqui são 4 exemplos, se você corre o traçado inteiro, você encontra muito mais, onde que nitidamente houve uma preocupação por parte da empresa em desviar dos fragmentos. Consequentemente, evitar os impactos negativos sobre a fauna tratado no artigo do Fauna News, que fez um resumão basicamente dos impactos. Então você consegue ver que onde for, aqui na figura direita foram estabelecidos raios de curvatura para sair de fragmento, figura central aí abaixo também, a figura central acima mostra que apesar de impactarmos certos fragmentos, esse impacto tendeu a borda dos mesmos, ou seja, vai diminuir e muito a área de desmatamento para execução da obra, e também não vai, em parte do fragmento, não vai ter a necessidade não vai interromper o fluxo gênico, o fluxo de animais, porque você está executando a obra entre uma área de campo, de pasto, enfim, e a vegetação. Ou seja, os animais tenderão a entrar mais para a área de vegetação e não ficar cruzando o eixo. Como é o caso quando você entra perpendicular através de uma PP, onde o animal ele tem que fazer o deslocamento. Então, na verdade, enfim, esses são alguns exemplos. Esse foi o resultado, são alguns exemplos do resultado de todo o processo que eu apresentei para vocês. Tá? Eu entendo que essa foi a primeira grande conquista em termos ambientais da FIA. Tá. Voltando para o artigo da Fernanda do Fauna News, agora nós já saímos da evitação de impacto. Então, nós chegamos num nível aqui onde o que era possível evitar, através da definição do traçado, foi evitado. Agora nós vamos para uma zona que é a tentativa de mitigar os impactos. Como apresentado no artigo, para cada mecanismo de impacto, você tem um tipo de mitigação. Tá? E tem que saber identificar qual é o mecanismo mais importante em cada situação, para poder saber o que você usar. Para mortalidade direta, manter os animais fora da via, principalmente a partir de cercamentos. Redução de conectividade, aumento da permeabilidade do eixo, permeabilidade segura dos animais, e a degradação do hábitat, reduzir o distúrbio. No caso aqui, elas usaram uma barreira de ruído. Enfim, isso entre outros. Né? Nós da Valec, nessa fase de projeto, já entendemos que tem como você começar a mitigar os danos. Principalmente em termos de redução de conectividade, que é onde que a gente consegue olhar para o projeto, tendo o projeto executivo o básico executivo na mão, de qualquer projeto que apresente perfil topográfico, cruzamos isso justamente com os fragmentos analisados, tá? Então aqueles mapas, nós resgatamos os mapas de fragmentos para ver onde que a ferrovia estava passando e onde era necessário algum mecanismo de travessia segura para os animais. Aqui mais um agradecimento ao André Ramos, que se deitou em cima de cada fragmento para ver qual era a situação de cada um. Tá? Foi um grande trabalho dele também. Aí também, além da posição
dos dispositivos de fauna, dos dispositivos de passagem, os tipos de dispositivos. Tá? Eu vou apresentar para vocês os mecanismos que a Valec usa como passagem de fauna, passagem segura de fauna. Tá? Lembrando que nós estamos numa fase anterior ao início das atividades. Enfim, aqui são os modelos de passagem de fauna da Valec, utilizados pela Valec. Aqui, acima à esquerda, nós temos duas fotos das passagens de ictiofauna que nós instalamos na Ferrovia Norte-Sul Extensão, onde que basicamente a engenharia havia feito uma projeção através de um sistema onde que a água passava de um lado ao outro do aterro, porém não havia nenhum ponto de passagem que permitia a passagem dos peixes. Aí, através do meio ambiente, nós instalamos alguns bueiros específicos em cotas específicas, mantendo-os geralmente a maior parte do tempo alagado, ou em certas épocas do ano de cheias alagado, permitindo a conexão. Tá? Nós sabemos que esses mecanismos funcionam, pois na primeira foto infelizmente virou um ponto de pesca da região, só que isso nos dá, e há inúmeros relatos de travessia dos animais por ali. E na segunda, que é uma foto de uma barragem, que ficou a jusante da ferrovia e alagava toda a área por onde a ferrovia passou, nós temos inúmeras fotos, enfim, de peixe atravessando por ela. Então, foi uma estrutura super bem aceita. Abaixo, nós temos uma foto de uma passagem aérea para primatas, que nós executamos no lote 4 da Extensão Sul, no município de São Simão, em Goiás. Apesar dessa passagem ter um vão de 50 metros e ter uns 20 de altura, ela já tem registro de uso. Uma grande vitória que a gente conseguiu. Ao centro, nós temos as fotos de uma passagem usual, mais comum, que você tem rodovias e ferrovias. Aliás, essa passagem 304 mais 880 na Extensão Sul, se eu não me engano, ela é 1,5 por 2 metros, 1,5 de altura por 2 de largura. Você pode ter noção da luminosidade interna dela. E a foto abaixo, uma foto da cerca utilizada pela Valec. Salvo engano, essa cerca é no padrão antigo, porque a nossa nova cerca ela tem uma linha de blocos de concreto no solo para poder minimizar erosões, que pegava a cerca e abria brecha. Tá? Então, nós solicitamos e o pessoal do projeto executou a revisão do projeto da cerca. No canto superior à direita, eu tenho uma foto das pontes, que é o mecanismo mais aceito e solicitado pelo pessoal da ecologia de estradas, pois permite um fluxo mais livre através do eixo. Tá? E abaixo é um teste, um ensaio que nós fizemos com 2 dispositivos para minimizar o problema dos quelônios que acessam o interior da linha. Está em fase de publicação ainda esses resultados, mas essas tecnologias já foram apresentadas ao pessoal de outras ferrovias que precisavam fazer isso. Basicamente é um dispositivo onde o bicho cairia e sairia pela lateral. Tá? Adiantando uma parte dos resultados, os indivíduos tiveram uma péssima aceitação de entrar na estrutura e sair, porém funcionou como bloqueio. Idem ao trilho transversal fixo no dormente. Vocês podem ver lá alto da foto, onde o bicho também não passava. Então, como a teoria a partir disso é que
nós descobrimos o ponto de entrada dos bichos, nós vamos partiremos para o bloqueio desses pontos de entrada. Então o bicho ele fica enclausurado em uma determinada área por onde que entrou, consequentemente por onde que ele consegue sair, e não ficar preso no interior da linha. Então vamos continuar. Esses aqui são os dispositivos da Valec, tá? Alguns já em execução, outros já executados, outros projetados ainda. Mas, ou seja, o importante é que a Valec, onde que nós vemos problemas, nós atuamos, ok? E esses são alguns elementos básicos que serão utilizados na FICO também. Resumo da fauna da FICO. Para o IARIMA de 2008, foram realizadas 2 campanhas de monitoramento de fauna, com metodologia descrita no estudo. Na LP de 2014, o IBAMA solicitou uma nova campanha de monitoramento já nos padrões da IN 1313, em comparação com os dados de 2008. Como a equipe de fauna da Valec, junto com o pessoal das consultorias, enfim, nós tentamos fazer essa comparação, a gente viu que não ia dar certo, e portanto, daí a Valec realizou 2 campanhas nos moldes da IN 1313, respeitando a época de chuva e a época de seca, para oferecer melhores resultados aos analistas que analisavam o nosso processo de licenciamento ambiental. Após a realização das campanhas de fauna, após a realização dos estudos de melhoria do traçado, foram estabelecidos os locais e os modelos das passagens de fauna inferiores. Via de regra, o que se buscou como padrão na FICO foram passagens inferiores de 3x3 por no máximo 20 metros. Tá? Nós entendemos aí que é um padrão aceitável, que tem bom aceite pelos indivíduos da região, em termos de utilização, enfim. Em 2020, 2018, nós mandamos esse estudo para o IBAMA, voltou solicitando algumas revisões, principalmente justamente nos meios de travessia da fauna. Nós sentamos de novo, fomos aos projetos. Aqui eu quero fazer um agradecimento especial à equipe da SUPRO, da Valec, que é a Superintendência de Projetos, que nos apoiou muito, tá, abrindo projetos, dedicando tempo, vendo onde cabia, onde que não cabia, se propondo a alterar drenagem já existente conforme a solicitação do meio ambiente, principalmente ao Ramon e o Matheus, que foram os 2 engenheiros que realmente nos apoiaram diretamente nessa empreitada. Não foi algo simples, nem fácil. Nessa revisão de 2020, o IBAMA encontrou alguns aterros que ele entendeu que eram muito altos, num total de 21 aterros, e solicitou a revisão, como é que a gente trataria a permeabilidade da fauna nesses pontos. Tá? Em alguns aterros eram em áreas de pasto, enfim, provavelmente não teria bicho por ali, eles foram tirados da lista. Outros nós incluímos passagens de fauna, e propomos a revegetação das laterais dele para aumentar a conectividade dentro da faixa de domínio, para dar um ponto de passagem para a fauna. E em 2020, a LI saiu com um bloqueio de 5 aterros. Então, nós estamos ainda buscando solução para esses pontos, tá, com o tecnológico.
Aqui é a LP de 2014, que das condicionantes envolvendo fauna, ela solicita a identificação dos corredores ecológicos, e também a localização das passagens de fauna. Tá? Isso já é um incremento em relação às licenças anteriores da Valec. Nós passamos para ela na época, passamos para o órgão na época, e a história é mais ou menos essa. Tá? Quero fazer um destaque para as fotos laterais, que foi um encontro que nós tivemos com uma serpente no meio da linha, e uma jiboia no meio da linha. E aí tinha 3 biólogos na vistoria, e a gente ficou tentando ver se ela passava por cima do trilho. Quando não, ela foi meando o trilho até achar um ponto, e ela passou por baixo. Vocês podem acompanhar essa história na lateral, bem interessante. Bom, a FICO, de Mara Rosa até Água Boa, possui cerca de 383 quilômetros de extensão. Na proposta original de 2019, já com a revisão do último traçado, nós elaboramos nós prevemos 11 passagens inferiores de fauna para o trecho de 383 quilômetros, 98 passagens de gado previstas em projeto, mais ou menos, e 27 pontes sem estruturas específicas de atração à fauna, enfim, ou algo pensado para a travessia de fauna. Tá? Na revisão de 2020, como já estava contra a cabeça, enfim, outras necessidades, o órgão, o IBAMA, por sua vez, nos cobrou mais também. Tá? A gente respondeu à altura dessa cobrança e achamos, incluímos 48 passagens inferiores de fauna, nos termos já falados, levando o total para 59 passagens exclusivas de fauna secas, sem água, secas, enfim, em regiões em fragmentos ou próximas a fragmentos. Tá? Foram mantidas as 98 passagens de gado. Esse número tende a aumentar um pouco na fase de obra, depende das negociações de desapropriação. Nós solicitamos e a Supro atendeu a demanda pela primeira vez na Valec, enfim. Inclusão a Supro atendeu a demanda, nós pedimos a Supro atendeu a demanda de inclusão de 100 bueiros ou galerias com passagem seca. Bem, então aquele degrau que a gente vê muito por aí, em rodovia, em outros países do mundo, dando um ponto de passagem seco para o bicho dentro de uma galeria fluvial. Lembrando que para poder instalar isso, houve o recálculo de todas as seções das OACs. São os bueiros das galerias. Por isso que estou falando que o pessoal da SUP trabalhou muito nesse apoio para a gente aí. As 27 pontes do traçado, o IBAMA solicitou um vão mínimo seco de 2 metros de largura por 1,5 metro de altura. Para obras ferroviárias, geralmente esse vão ele é por default, porque as nossas pontes elas têm os vãos secos maiores que rodovias, pelo próprio cálculo hidráulico delas. Porém, uma inovação que nós colocamos aqui foi a cerca direcionadora nos moldes das passagens de fauna, nos encabeçamentos da ponte. Então, você pode imaginar aqui o aterro que morre antes da ponte. Esse aterro, principalmente os baixos, né? Nós prevemos para todos, mas a cada 100 metros para cada lado, então serão 400 metros de cerca, guiando os animais para dentro para o vão da ponte e com a passagem segura. E outra inovação que nós tivemos, provocados pelo IBAMA, então nós também respondemos à altura, o IBAMA nos cobrou uma distribuição desses pontos de passagem. O
O que nós fizemos, nós buscamos buffers de 2 km, então trechos de 2 km do traçado, e avaliamos se ali tinha, se dentro desse buffer de 2 km tinha algum fragmento e se tinha algum ponto de passagem segura para esses bichos ou não. Tá? Lembrando que passagem de gado, apesar do nome, ele é objetivo para gado, para a transposição dos animais das fazendas, porém, pela experiência, principalmente da Ferrovia Norte-Sul, Central, nós já realizamos vários monitoramentos dessas estruturas e nós sabemos que a aceitação delas, principalmente nas instaladas próximas a fragmentos florestais, elas têm grande aceitação pela fauna silvestre, sim. Por isso que nós incluímos elas como pontos de passagem segura para os animais silvestres. O importante é ressaltar, porque quando a ferrovia passa, a dinâmica dos fragmentos em torno dela tende a mudar. Tá? Então, na história da ferrovia, se você tiver curiosidade de ir no mapa de uma ferrovia nossa instalada e olhar como era a disposição dos fragmentos antes e depois, vocês vão ver que sim, tiveram fragmentos que foram desmatados e algumas estruturas específicas de fauna quase perderam sua função. Porém, há outros casos onde que era pasto, por algum motivo ou outro, por estar próximo à ferrovia, a área foi abandonada ou o fazendeiro trocou a reserva legal e a passagem dele de gado virou uma passagem de fauna. Tá? Então, essa é a importância de você ter uma distribuição uniforme ao longo do eixo já no projeto. Porque dessa maneira você está o quê? Nós estamos protegendo o futuro da região inteira. Tá? Porque a gente garante que vai ter uma estrutura de passagem segura para os indivíduos. Com isso, para organizar todos esses dados e entender o que nós estávamos fazendo, nós organizamos uma matriz de permeabilidade de fauna da FICO nesse trecho de Água Boa até Mara Rosa, selecionando, prevendo cada buffer e analisando a situação de cada ponto. Então você tem um fragmento na primeira linha, as duas primeiras linhas aqui é o estaqueamento, então 0 a 2, 2 a 4, por assim vai. A primeira linha analisada é se dentro dos 2 quilômetros há um fragmento florestal, está baseado no mapa, é baseado em análise do traçado plotado sobre o eixo. Então, onde que está pintado de verde escuro, onde que há fragmento florestal dentro de 2 quilômetros. Tá? Não precisa preencher o trecho inteiro, basta ter um que a gente considerou verde. Então aqui a gente consegue ver a distribuição dos fragmentos ao longo do trecho da ferrovia. Tá. O segundo, a partir daqui, nós fizemos a seguinte análise. Que dispositivo que nós temos específicos para aquele buffer de 2 km? Ou, então nós consideramos passagem inferior de fauna, tá? Estava pintado, obra de arte corrente adaptada, também, passagem de gado, nós evitamos deixar somente passagem de gado, então um ou outro ponto, como nesse caso aqui, realmente vai ser o único, só que a gente tem que ver, nesse caso, geralmente passagem de gado está bem próximo ao fragmento, tá? E o ideal são as pontes. Certo? Com isso,
nós fomos analisando cada fragmento. Então, os 5 primeiros itens são só os critérios ambientais e os pontos específicos de passagem de fauna, já considerados, já trabalhados, já explicados anteriormente. A partir daí, nós plotamos as passagens veiculares nos pontos onde não tinha nenhum mecanismo de travessia específico para a fauna. Geralmente essa situação se deu em função da falta de local apropriado para instalar passagem de fauna após a topografia do terreno. Tá? Então, nesses pontos roxos aqui, onde são passagens veiculares. Apesar de se chamar passagem veicular, nós não consideramos como passagem segura de fauna, pois o animal estará tendo que entrar, acessar uma rodovia. Uma rodovia, assim, uma estrada vicinal, que geralmente é o que acontece. Essa passagem veicular, ela é uma passagem inferior à linha, ou seja, tem o mesmo esquema construtivo de uma passagem de fauna, só que ela é muito maior. Tá? Gira em torno de 5x5, 4x5, 5x6 e por aí vai. Que é quase assim, é um vão muito maior, inclusive, que a passagem de fauna. Nós temos conhecimento da utilização dela por animais, porém não dá para considerar. Tá, okay? Aí, por fim, nós fomos buscar aí a seleção, os pontos onde que havia fragmento e não havia dispositivo, nós fomos buscar o motivo de não ter. Então, basicamente, o que nós encontramos foi, a gente não consegue instalar dispositivos de fauna específicos em aterros muito baixos, porque ao se estabelecer uma seção de 3x3 da passagem de fauna, enfim, você precisa ter no mínimo 3,5 metros de aterro para poder encaixar ao AC. Lembrando que não pode ser no talveg, ou seja, no ponto mais baixo do terreno, porque senão ela vira uma galeria. Ou seja, o aterro ele precisa ter uma altura e uma largura, aliás, um comprimento, de 3,5 metros, ao ponto de conseguir aceitar um bueiro e a passagem específica de fauna. Tá? Ou, no caso, aumentar o bueiro para aumentar a seção do bueiro para fazer a adaptação dele. Nesse último caso, também precisa que o aterro seja um pouco mais alto, para poder fazer essa ampliação de seção. Então, em aterros muito baixos, ou situação que a gente chama de grade colado, que praticamente você não tem elevação da ferrovia ao terreno natural, vai ter 1 metro, ali, coisa de 70 centímetros, que é uma altura mínima, ou em áreas de corte. Tá? Então, o azul claro são os cortes, é problema de corte, e a região marrom, aqui, são aterros ou muito baixos ou muito largos, muito maiores que 20 metros. Tá? Então você tem buffer, você tem 2 quilômetros inteiros de ferrovia sem essa possibilidade física de instalar uma passagem. Tá? Aqui no final nós podemos ver que você tem grandes áreas em grade colado, onde o aterro basicamente é junto do terreno natural. Apesar de você ter alguns fragmentos, você não tem altura de aterro suficiente para isso. Por isso, realmente, nós ficamos impossibilitados. Ou seja, onde que nós achamos local para colocar dentro do traçado da ferrovia Integração Centro-Oeste, de Água Boa, Amara Rosa, foi implantado algum tipo de mecanismo de
travessia de fauna segura. Tá? Enfim, esse estudo ficou muito interessante. Tem alguns outros detalhes na matriz, como X, se tem árvore esparsa, se não é, se o buffer realmente ele é sem fragmento, se não é. Ou se um outro ponto que nós analisamos, que são os buffers sem fragmento com asterisco, é quando ele pegou apenas uma ponta de um fragmento. Nós não consideramos, mas assim, são casos muito específicos, geralmente são fragmentos muito esparsos, antropizados, que a parte subbosque já foi tomada por gado, enfim, você tem algumas árvores ali. Porém, onde foi considerado fragmento florestal pelas análises, nós buscamos instalar algum mecanismo de passagem segura de fauna. Para quê? Justamente para tentar equilibrar os mecanismos espalhados no eixo, tá? Por aquilo que eu falei. Então, basicamente, aqui é um resumo da matriz, tá? Como é que ficou. Dos 383 quilômetros de ferrovia, em 282, praticamente, nós conseguimos colocar um dispositivo de passagem segura de fauna dentro do buffer de 2 km. E o gráfico abaixo, ele explica o motivo de nós não termos os 102 km que nós não conseguimos instalar, o motivo disso. Dos 102 quilômetros, 94 estavam impedidos por topografia, naquilo que eu falei, ou aterro muito baixo, ou aterro muito largo, ou corte. Tá? E dos 8 quilômetros que não teriam impedimento de topografia, 6 deles há algum tipo de, ou é um erro da metodologia, porque, por exemplo, se o buffer me acabou no 328, no 328 mais 200 eu tenho alguma coisa, ou seja, o animal ele vai ter que se deslocar, se ele estiver no meio do buffer, ele teria que, a teoria é que ele andaria no máximo 1 quilômetro para achar um ponto de passagem seguro. Nesse caso do erro da metodologia, ele andaria 1,1 km, 1,2 km e por aí vai. Para os casos onde houve esse erro, a gente conseguiu detectar que ele não teria que atravessar o próximo buffer inteiro e chegar quase no extremo de 3 km. Tá? Ele ficaria bem próximo, na verdade, ao buffer original. Ou você tem um de cada lado. Você tem um ponto de travessia de cada lado do buffer que cai exatamente nisso que eu falei também. Tá? Lembrando que mesmo dentro desses 6 quilômetros, eu considerei que nós não temos dispositivos, mas em algum deles nós temos as passagens veiculares. Certamente serão utilizadas, mas enfim, não dá para falar que é uma travessia segura. E essa aqui foi a segunda grande conquista nossa, que nós conseguimos equalizar a distribuição, de aumentar a quantidade de mecanismos de passagem seguro para a fauna e equalizar isso ao longo do trecho inteiro. Baseado nisso, isso foi todo esse histórico da FICO, nós fomos aprimorando as outras ferrovias que nós já tivemos, tá? Todas as nossas outras licenças que nós já trabalhamos. Ou seja, a FICO, ela é o fim, atualmente ela é o fim de um processo que começou em 1987, com a construção do tramo norte da FNS, da Salândia do Maranhão ao Porto Nacional no Tocantins, que hoje está com a VLI, está concedida para a VLI, e que nós não temos passagens de fauna específicas. Em 2008, o licenciamento da ferrovia da FNS Tramo Central de Porto Nacional até Anápolis, nós sabemos que tiveram algumas estruturas instaladas
durante a fase de obra, exclusivas para a fauna. Só que o pessoal da engenharia, não há documentação exata disso, nós procuramos, não encontramos, só que o pessoal da engenharia da época nos passou que realmente foram instaladas algumas, por determinação do IBAMA em vistorias e posteriores análises, só que todas elas receberam a determinação de passagem de gado e fauna, ou seja, misturou o que era realmente de fazenda e o que era de fauna. Então, para o monitoramento dessas estruturas nesse trecho, nós fizemos campanhas posteriores, identificando o que poderia ter melhor aceitação pela fauna para selecionar para a execução dos estudos. Depois de 2008, já na licença de 2010, na licença de instalação, se não me engano, 2010, da ferrovia da Extensão Sul, paralelo, na mesma época, da FIOL, na Bahia, nós já tivemos um incremento da determinação da locação das passagens de fauna na licença de instalação, no PBA. Tá? Eu falo com mais propriedade da FNS Extensão Sul, que foi onde que eu trabalhei, de Ouro Verde, Goiás, do Oeste, durante muito tempo, onde que nós tínhamos 17 PIFs previstas na licença, só que elas estavam muito mal distribuídas. Então, nos 684 quilômetros de extensão, essa extensão foi dividida em 5 lotes de construção, mais ou menos aí com a mesma quilometragem, 120, 120 km, depende do lote, um pouco mais, um pouco menos. Sendo que no lote 1, que é mais próximo de Goiânia, nós tínhamos 10 das 17 passagens. No lote 2, ou seja, no máximo ali está 280 km aproximadamente, nós tivemos 4 passagens. No lote 3, 3 passagens de fauna. E nos lotes 4 e 5, que davam uma média, sei lá, uns 280 km, 260 km, os dois juntos, nós não tivemos nenhuma prevista. Tá? Ou seja, já houve um incremento em relação às outras obras, porém não houve por algum motivo X, falta de conhecimento, não houve essa distribuição adequada. Após o início das obras, nós detectamos que uma das passagens de fauna do lote 1, ela estava de coisa de 50, 60 metros de um vão de ponte, então nós pedimos para tirar e substituir pelo próprio vão. Porém, o IBAMA nos solicitou a instalação da passagem aérea de primatas no lote 4, tá? Que foi aquela que eu mostrei na foto, e recente nós tivemos um vídeo de uso dela. Na FIOL, eu sei que hoje existem previstos 48 PIFs, porque a FIOL ela teve algumas licenças e renovações e alterações de traçado, e em cada licenciamento desse foram tendo novos incrementos de passagens inferiores de fauna. Tá? Mas já tem uma distribuição não igualitária no traçado, porque você tem, na FIOL você corta uma parte muito grande de Mata Atlântica e entra na Caatinga. Então, há uma concentração na região da Mata Atlântica. Na Caatinga também há passagens de fauna, e na Caatinga há muitas pontes, em função da questão hidráulica de quando dá a chuva na Caatinga e atravessa. Tá? E, enfim, nós culminamos em 2020, na FICO, com tudo isso que eu já falei. 59 PIFs, 100 bueiros exclusivos e os vãos de ponte já melhorados, já adaptados para recebimento de fauna. Ou seja, então, na verdade, sim, nós estamos caminhando, nós estamos melhorando, nós estamos estabelecendo novos marcos para o licenciamento ambiental federal, e cada vez a Valec está buscando elaborar mais e refinar os dados das nossas licenças, dos nossos trabalhos, enfim.
Agora eu deixo o meu agradecimento a todos por terem me escutado até aqui. Eu entendo que esse trabalho que nós fizemos na FICO, desde a época do primeiro traçado, de 2008, já com a preocupação em evitar fragmentos florestais, e, enfim, todo o trabalho das diversas equipes de meio ambiente, equipe de projeto, equipe de geo, equipe de engenharia, culminou com essa ferrovia que hoje nós entendemos que é uma das ferrovias mais verdes do Brasil, em função justamente dessa preocupação ambiental desde o começo, em se evitar os problemas, e onde que não é possível evitar, se minimizar da melhor forma possível. Nós temos algumas ideias para frente de como melhorar principalmente a aceitação dos indivíduos aí nas passagens de fauna, vãos de ponte, por aí vai, que são todos pontos que nós temos que testar e, enfim, são as melhorias que nós já temos em mente para serem trabalhadas no futuro. Pois, espero que vocês tenham gostado. Eu contei a história do licenciamento do empreendimento inteiro aqui. É algo que todo mundo me pergunta como é que a gente fazia o licenciamento das novas ferrovias. E a FICO foi um exemplo que ela estava mais palpável, tá? Porque os estudos estão todos bem registrados, a maior parte já está, quase não todos já estão disponíveis no site da Valec, através do site do IBAMA e por aí vai. Enfim, nós consideramos que é uma grande conquista da empresa para a infraestrutura brasileira e para o Brasil como um todo. Então, assim, mais uma vez eu gostaria de agradecer a equipe do CIVIV, agradecer todos os envolvidos da Valec, dos outros órgãos, no licenciamento dessa empresa. E agora é tomar cuidado durante a execução dessa obra, nos termos aí enfim, nos termos da licença de instalação, de PBA e tudo isso que foi apresentado. Então, até mais, tenha uma boa tarde e um excelente congresso a todos.